2 Coríntios, capítulo 3. Quem achou aí, diga glória a Deus. Se não, você pode acompanhar comigo aqui na tela. Que diz assim: porventura, será que com isso, estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Pode passar. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Segura aí só até aí. Depois a gente vai ler o versículo 5 e 6. Olha para mim e presta atenção, que versículo mais maravilhoso esse que nós acabamos de ler. E ao mesmo tempo, gente, de ser um versículo tão maravilhoso, chega a ser um versículo perigoso. Perigoso, pastor? Perigoso. Muito perigoso. O apóstolo Paulo, ele começa essa carta aos Coríntios falando assim: será que nós não estamos voltando a exigir de recomendações que são para nós mesmos? O que o apóstolo Paulo está falando aqui, gente, de uma certa forma, ele está falando assim para a igreja de Coríntios, ele está falando assim: ei, peraí, uma das coisas que a igreja precisa entender, uma das coisas que a igreja precisa compreender, que ela não pode ser uma igreja, que as pessoas não podem ser algo completamente diferente de Cristo. Elas não podem se voltar para si mesmo, elas não podem se voltar ao amor próprio, elas não podem se voltar sem pensar no outro, elas não podem se voltar a pensar, de certa forma, um evangelho egoísta. Um evangelho egoísta. E essa semana, nós tivemos de domingo para cá algumas situações que chocou muito com a gente e que traz uma realidade muito verdadeira para o culto dessa noite. Todo mundo acompanhou e viu aquele congolês que foi espancado até a morte. Cara, dali tem tudo. Algumas pessoas, se falou muito sobre o racismo, e sim, existiu racismo, mas além disso teve ódio, teve rancor, teve amargura das pessoas. Por um outro lado também, gente, nós tivemos uma outra história que muitos acompanharam aqui, principalmente quem é pai. Aquele apresentador da Globo, que era do esporte, foi para o Big Brother, Thiago Leifert. Deixou tudo para cuidar da sua filha que está com um câncer no olho, 1 aninho, que ia começar a quimioterapia. A gente olha duas realidades, cara, e é como se essas duas realidades fossem exatamente o que o apóstolo Paulo está falando. Por que eu falo para você que esse versículo é tão poderoso e ao mesmo tempo ele é tão perigoso? Porque se nós somos a igreja, e se nós somos a carta lida pelas pessoas, que tipo de igreja nós estamos sendo no mundo que está precisando de Deus? Que tipo de pessoas, cara, que nós estamos sendo para a nossa comunidade, para as pessoas que estão perto da gente, que estão necessitando de Deus? Olha só os dois extremos, gente, que falou muito no Brasil esses dias. Um congolês que foi espancado até a morte, por um outro lado, um pai que se dedicou, largou tudo para se dedicar ao seu filho. E o mais importante, gente, é que é algo que ele falou que é tão raro de descobrir, não sei quantos viram isso, que ele queria alertar os outros pais, ele queria avisar os outros pais. Então são duas realidades distintas. É alguém que está com muito ódio, é alguém que está com muito rancor, e do outro lado é alguém que está com muito amor, a ponto de falar assim: eu preciso avisar todo mundo. Quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha exatamente para esse texto, o apóstolo Paulo falando assim, no versículo 2, vocês mesmos são as cartas.
Nós somos a Bíblia que o povo não lê. A igreja é a Bíblia que o povo não lê. Aí quando a gente fala de igreja, a gente tem um monte de gente pensando no prédio, exatamente no ar-condicionado agora. Uau, está faltando. Imagina aqui no altar, gente. Uau, está faltando. Aí a pessoa pensa no prédio, a pessoa pensa nisso tudo. Mas a igreja somos eu e você. E agora eu te pergunto, cara, o que a galera está olhando para a gente, o que as pessoas estão olhando para a gente, o que as pessoas estão lendo? Se nós somos a carta que o povo lê, o que eles estão lendo, o que eles estão enxergando? Jesus conta uma história que todo mundo aqui conhece, e eu quero hoje compartilhar uma parte dela com você. Ele fala assim, uma vez perguntaram para ele, que eram os mandamentos mais importantes. Aí ele fala, amar a Deus acima de todos e amar o teu próximo. Aí os caras querendo pegar Jesus, os inteligentes da Bíblia, os teólogos que são os bambambãs da teologia, chega para Jesus e fala assim, então quem é meu próximo? Aí Jesus conta uma história. Um homem estava descendo pela rua, e quando ele estava descendo, 2 ladrões vieram e começaram a açoitá-lo. Começaram a detonar ele, roubaram ele, destruíram ele, igual fizeram com aquele homem lá na praia, lá detonaram ele, roubaram ele e deixaram ele jogado no chão. Aí de repente, gente, desce um sacerdote, um Micael na vida, um pastor que está aqui em cima. O pastor começa a andar, o pastor começa a descer, e o sacerdote começa a olhar para aquele homem que está jogado no chão, e ele olha, e ele tipo assim, cara, ele está muito ocupado, ele tem muitas coisas para fazer, ele precisa ir para a igreja, ele precisa preparar uma palavra, ele precisa atender alguém no gabinete pastoral, ele precisa conversar com as pessoas, tem gente na igreja esperando ele, e ele olha talvez para aquele homem, gente, e ele está olhando para aquele homem e fala, peraí, o meu coração está falando assim, ajuda aquele homem, mas a minha ocupação está falando assim, eu preciso continuar. O meu coração está falando assim, as pessoas estão precisando de ajuda, aquele homem está precisando de socorro, mas a minha ocupação, os meus deveres, estão falando muito mais alto que eu. No seu pensamento, no seu sentimento, ele estava sentindo, cara, Jesus falando para ele assim, ajuda. Aí ele olha Jesus, ele olha, Deus, estou ocupado, eu preciso ir para a igreja. Entra um aqui, vem cá, o primeiro. Pode entrar todo mundo, vem todo mundo logo. Se nós somos a carta que o povo lê, a igreja que o povo enxerga, você sabe qual que é a igreja que o povo está enxergando, gente? Uma igreja, chega para cá, preconceituosa. Você sabia que tem gente que tem medo de vir na igreja porque tem medo de sofrer preconceito? A gente está tão acostumado a chegar na igreja e ver as pessoas tão bonitinhas e arrumadinhas, que se talvez chegar uma prostituta e sentar do nosso lado, a gente fica com medo. A gente não consegue entender, a gente não consegue enxergar, a gente começa a ter o quê? Preconceito. Você sabe o que o sacerdote teve com aquela pessoa? Preconceito. A palavra de Deus fala que depois vem um levita. Levita é um músico. Em outras palavras, levita era tudo que cuidava de tudo da casa de Deus. Eu organizava a cadeira, era o que o staff faz, aprendia na música, era o que fazia. Vem mais um aí, entra aí. Quando o levita passou e viu aquele homem, o levita deve ter pensado assim, não, eu preciso cuidar das coisas de Deus, eu preciso cuidar de tudo que está acontecendo lá, eu preciso ir lá para a igreja, eu preciso resolver um monte de coisa. Ele olha para aquele homem e ele julga. Todas as nossas atitudes, gente, são baseadas de acordo com o nosso julgamento. Ele julga aquele homem, ele fala assim, não, isso aí deve ser um bêbado, isso aí deve ser drogado, então de verdade, o que esse homem está vivendo é culpa dele. Eu não vou ajudar, não vou lá para a igreja. Eu não vou ajudar. Julgamento. Sabe o que as pessoas estão enxergando na igreja? Uma igreja que só julga. Uma igreja que está preocupada em apontar os erros dos outros, sendo que muitas vezes ele comete o mesmo pecado. Uma igreja que está falando de muita coisa que está acontecendo, aquilo outro, e a única coisa que difere é que o pecado às vezes é diferente. E aí, a gente começa a ver o
que foi alimentado, entra mais um aí, a gente começa a ver o que foi alimentado. Cheguei junto. A gente pode vir também, Gabriel. A gente começa a ver o que foi alimentado, e sabe o que vem depois? Egoísmo. Ninguém quis ajudar aquele homem, gente. Egoísmo. Nós somos a carta que o povo está lendo. Você sabe o que o povo está olhando para a gente e enxergando? Preconceito, julgamento, egoísmo. E para arrebentar com tudo, ódio. Ódio. Porque às vezes, deixa eu te falar uma coisa, a gente não espanca como aconteceu lá no Rio de Janeiro. Às vezes a gente não faz nada daquilo, gente. Mas quando a gente é preconceituoso, quando a gente julga, quando a gente é egoísta, gera um ódio em nós, que muitas vezes nós matamos com palavras. A gente detona as pessoas com palavras, a gente leva essa pessoa a viver, sabe, não uma morte física, mas uma pessoa que vive uma morte espiritual, porque nós jogamos palavras ruins, e palavras ruins que entram e penetram no coração, e arrebentam com o coração dessa pessoa. E nós que somos a igreja que precisávamos fazer a diferença, às vezes nós somos a carta que o povo está lendo, nós somos a carta que o povo lê. Então o apóstolo Paulo está falando assim: para de voltar para vocês mesmos, para de ser pessoas preconceituosas, pessoas cheias de julgamento, pessoas que vivem um egoísmo que tem gerado ódio, porque era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando, o sacerdote passou, mas foi preconceituoso, julgou errado. O levita passou, mas foi um levita egoísta. Isso gerou um ódio. Aí a palavra de Deus fala assim: mas veio um homem que a Bíblia chama de bom samaritano, um homem que não era pastor, um homem que não era músico, um homem que não era levita, um homem que não fazia nada na casa de Deus, e mudou essa história e mudou essa situação. Jesus fala que quando aquele homem passou, aquele homem viu e mudou, gente, completamente. Enquanto muitos olhavam com preconceito, aquele homem passou e viu um homem jogado no chão. E ele teve compaixão. Ele olhou, ele podia ter falado igual o sacerdote: eu preciso continuar, eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho muitas tarefas, eu estou muito ocupado, eu tenho muitas coisas para realizar. Mas ele olha de novo, e a compaixão que gera no coração dele, gente, é algo maravilhoso, é algo incrível. Ele se ajoelha diante do homem e começa talvez a tentar conversar, gente, você pode imaginar isso comigo, ele tentando conversar com aquele homem que estava jogado no chão, ele tentando descobrir o que tinha acontecido, porque a compaixão, gente, tomou conta dele de uma forma poderosa. Por causa da compaixão, ele tira o julgamento e dá para aquele homem uma nova chance de sobrevivência. Mano, na boa, o que ia ser da minha vida se não fosse as segundas chances? O que ia ser da sua vida, na real, se não fosse as segundas chances que muitas pessoas já te deram, que Deus já te deu? Você já parou para pensar nos livramentos, cara, que Deus já te deu? Hoje, 7:30 da manhã, descendo para a igreja para o nosso primeiro culto, fui atravessar o sinal verde para mim, veio um louco no sinal vermelho, pisei no freio de uma vez, o cara jogou para o lado, achei que o cara ia capotar, que eu devia estar doido, virado da noite. Eu olhei e falei: cara, livramento de Deus. Livramento que eu sei e os que eu não sei. Você já parou para pensar as segundas chances que Deus já te deu? O que ia ser da nossa vida, gente, se não fosse uma nova chance? Se não fosse uma pessoa que te perdoou, se não fosse uma pessoa igual Deus, que Jesus, que morreu na cruz do Calvário para falar assim: ei, eu morri por você, para você ser salvo, para você ser renovado, para você ser restaurado. Aquele homem, quando ajoelhou, ele tira o preconceito, traz a compaixão. Por causa da compaixão, ele dá uma nova chance de sobrevivência para aquele homem. E isso, gente, tira o egoísmo e
traz o amor. Amor. Um amor que a gente não entende, um amor que a gente não compreende, um amor que a gente não tem noção dos nossos atos, um amor que a gente parece, cara, é um amor como tipo de Deus, cara, que Deus entregou Jesus, a gente não sabe como, mas Deus entregou Jesus, então esse é um amor extraordinário, esse é um amor maravilhoso. Aquele homem teve compaixão, aquele homem olhou, aquele homem deu uma nova chance, e isso gerou amor, tanto amor, que ele pega aquele homem, coloca em seu cavalo, e leva ele para algum lugar que ele pudesse ser cuidado. Sabe o que é isso? Servir. Ele troca o ódio de quem deveria ter amado, de quem deveria ter compaixão, de quem deveria ter cuidado. E ele mostra para a gente que tudo que ele faz, quando ele pega e coloca em cima do cavalo e leva para o estabuleiro lá, celeiro, o que for que seja, gente, ele estava servindo aquele homem. Escuta o que eu estou te falando. Ele estava tão ocupado quanto o levita, quanto o sacerdote. Você pode ter certeza disso, porque ele estava no meio de uma viagem. Ele estava tão ocupado quanto tudo isso, quanto qualquer outra pessoa. Mas aquele homem decidiu servir. Olha só. Escuta isso que eu vou te falar. Deus não usa cargos, Deus não usa funções, Deus não usa aquilo que você quer ser, aquilo que você acha. Gente, Deus usa pessoas. Às vezes você está pensando o que eu posso ser para Deus me usar. Deixa eu te falar, se você é um empresário, Deus vai te usar nesse meio. Se você é um advogado, Deus vai te usar nesse meio. Se você é um médico, Deus vai te usar nesse meio. Se você é uma pessoa autônoma, Deus vai te usar nesse meio. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser levita, você não precisa, pensar que você precisa conhecer a Bíblia de todas as formas, de todas as maneiras. Porque Deus não usa cargos e pessoas. Deus não usa cargos e funções, Deus usa pessoas. A igreja, cara, que o mundo precisa ler, é uma igreja que tipo assim, igual nós estamos aqui, velho. Aí vai chegar alguém, a igreja chegava aqui e enxergava, nossa, é o preconceito, é o julgamento, é o ódio, é o egoísmo. E aí sabe o que acontecia? As pessoas chegavam na igreja e falavam assim, não, essa igreja não é para mim não, eu vou embora. Aí ele vai achar uma outra igreja, o que ele vai achar na outra igreja talvez são as mesmas coisas. Ele vai para um outro lugar e vai encontrar as mesmas coisas. Cara, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver o evangelho que Jesus viveu. Jesus conta essa história para falar para mim e para você, que ele talvez... Lógico, gente, entende isso da melhor maneira que eu posso te falar. Ele está precisando de pastores, ele está precisando de levitas, sim, gente. Ele está precisando e vai continuar precisando de pessoas que se aprofundem, de pessoas que estudam, de pessoas que estão dispostas a romper com tudo, talvez para viver do ministério, lógico. Mas acima de tudo, Jesus conta essa história para mim e para você, para falar que ele está precisando de pessoas que têm um bom coração, de pessoas que têm um bom caráter, de pessoas que são a igreja. Porque um pastor cuida, um pastor precisa sim, mas no fim ele é a minoria. O que Deus quer é que quando as pessoas entrarem e olhar para mim, para você, olhar para cada um de nós que estamos aqui, possamos as pessoas chegar na igreja e enxergar compaixão, nova chance, amor e pessoas que estão dispostas a servir. Aí vai vir um filho pródigo, ele chega aqui e enxerga compaixão, nova chance, amor e servir. Vai vir um bêbado entrando na igreja, gente, ele vai enxergar que aqui tem compaixão, nova chance, amor e servir. Vai vir uma prostituta aqui, ele vai enxergar a mesma coisa. Vai vir o drogado aqui e vai enxergar a mesma coisa. Por quê? Porque nós não vivemos conforme aquilo que nós queremos, nós vivemos conforme a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Para nós. Obrigado, gente. Valeu. Chegou a hora, cara, da gente servir para valer. Semana passada, eu não sei se ele está aqui, um delegado daqui de Anápolis, Luiz, acabou o culto, me procurou uma live aqui, falou assim: pastor, eu dou curso, viajo para tantos lugares, não sei se ele está aqui hoje, eu não estou vendo ele aqui, eu viajo para muitos lugares, eu quero dedicar um tempo para dar curso para as pessoas da igreja. Eu quero fazer isso, eu quero ajudar. Deus está colocando no meu coração, eu quero servir.
Eu quero. O Cristiano está aqui, primeira pessoa que eu ganhei para Jesus esse ano. Batizou semana passada, está aqui hoje, terceiro domingo que ele está aqui. Chegou para mim lá onde a gente treina junto, chegou para mim e falou: pastor, eu trabalho na área de tecnologia. Se você um dia quiser reunir, foi ou não foi? Quiser reunir os empresários, reúne os empresários lá. Pode reunir, eu quero mostrar para eles o que esse mundo novo é capaz de fazer. Gente, no nosso meio aqui, tem gente que não tem coragem de levantar a mão. Mas você já tem noção de quantas pessoas estão precisando de uma cesta básica? Tem pais aqui, gente, que não conseguiram fazer a matrícula dos filhos na escola. Não deram conta de fazer a matrícula dos filhos, porque não tem condição. Existem pessoas aqui que o filho está sem material escolar. E se eu falasse para você hoje, que em vez da gente tirar essas ofertas que a gente pode tirar no culto de hoje, a gente tirasse uma oferta para abençoar a vida de alguém? Para falar assim: ei, tem um pai aqui que precisa comprar material para o filho e não tem condição. Tem alguém aqui que tem condição e tem coragem de pegar na mão dessa pessoa e falar assim: vamos lá na papelaria que eu vou comprar com você. Famílias que às vezes não tem o que comer dentro de casa, e a gente lá, cesta básica, toda Santa Ceia a gente faz isso, e ainda assim, gente, muitas vezes não é suficiente. Será que alguns de nós que talvez tenhamos condições de fazer isso, nós possamos pegar essa família? Gente, eu não estou falando para dar dinheiro, eu estou falando para a gente abrir o nosso coração e abençoar quem está lutando e não está conseguindo. Pegar e falar assim: vamos lá no mercado, eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Porque a maioria das pessoas, gente, que a gente olha, não estão desesperadas, não estão jogadas, como aquele homem estava no meio da rua, mas o seu coração está tão dilacerado como, está tão arrebentado como, está tão destruído como. E a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa se levantar. O problema é que a gente está tão preocupado com a gente, o problema é que a gente está tão preocupado com aquilo que nós precisamos criar, com aquilo que nós precisamos ter, com aquilo que nós precisamos viver, que nós estamos nos esquecendo do próximo. Agora deixa eu te falar uma coisa, você precisa entender no seu coração. Quando eu entendo, escuta isso aqui. Você sabe por que muitas pessoas não querem servir, gente? Porque elas acham que servir é um cargo, é algo pesado, é algo difícil, é algo que vai me gerar muita responsabilidade, é algo que talvez, por exemplo, eu quero servir na igreja, eu vou ter que chegar mais cedo, eu vou ter que, os meninos que tiram foto, depois eu vou ter que editar, vou ter que fazer vídeo, vou ter que ensaiar, vou ter que fazer aquilo, e a gente começa a olhar para isso como um fardo. Mas escuta o que eu vou te falar. Quando Jesus fala assim, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas? Porque quando eu consigo amar a Deus acima de tudo, todo o resto fica fácil. Agora eu vou pegar pesado. Se não está fácil, gente, se não tem prazer em fazer, se não tem prazer em servir, se não tem prazer de fazer a diferença nesse mundo louco que a gente vive, escuta o que eu vou te falar, significa que não estamos amando a Deus como deveríamos amar. Porque a época mais fácil de servir na tua vida foi quando você teve o seu melhor momento com Deus, foi quando você teve a maior intimidade com Deus, foi quando você orava mais, foi quando você buscava mais, foi quando você adorava mais. Não é o prazer nosso, está naquilo que nós vivemos diariamente e continuamente. Por isso que Jesus fala, amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando você conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, servir vai ser a coisa mais fácil da tua vida. E eu não estou falando, gente, só de servir na igreja, não. Eu estou falando de servir em todos os ambientes que nós estivermos. Começando dentro da tua casa. Começando do marido um dia lavar a louça para a mulher. Começando da mulher, em vez de fazer mesa posta para os convidados, fazer para a família, um dia comum.
dos pais servir os filhos, sem ser por obrigação, sem ser por dever, começando de servir no nosso trabalho, fazer além daquilo que precisamos, além daquilo que já nos pediram. Quando a gente entender que amar a Deus acima de todas as coisas, gente, não é viver um fardo pesado, mas é amar a Deus, e porque eu amo a Deus eu sirvo, a gente vai conseguir ser a igreja que nós precisamos ser.